Continuando aqui com nossas aulas remotas, agora nós vamos estudar equações de segundo grau, usando a fórmula resolutiva das equações de segundo grau. Então, fórmula resolutiva da equação de segundo grau, a gente já estudou como encontrar as raízes de uma equação de segundo grau usando o trinômio quadrado perfeito. Depois, a gente estudou como encontrar as raízes de uma equação de segundo grau usando o método de completar quadrados. E agora vamos usar a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Muitos conhecem como a fórmula de Bhaskara. Pois bem, então a fórmula resolutiva da equação de segundo grau ela permite que você encontre as raízes de qualquer equação. No método que a gente utilizou para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau utilizando o trinômio quadrado perfeito, só era possível se a equação fosse um trinômio quadrado perfeito. Mas agora nós vamos usar a fórmula que vai nos dar a possibilidade de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, seja ela qual for. Então vamos iniciar aqui, né? Bem, com a fórmula resolutiva, você pode encontrar as raízes de todas as equações de segundo grau. Observe aí, essa é a equação de segundo grau. Temos aqui a x ao quadrado, b, x e c. A x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a nossa equação completa do segundo grau. Aqui a gente tem a fórmula da equação do segundo grau, que é muito fácil de ser demonstrada. Não é o nosso objetivo demonstrar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, mas ela é muito fácil de ser demonstrada utilizando a ideia de completar quadrados. Pois bem, então a fórmula é essa, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí você encontra o delta utilizando essa formulazinha aqui. Você encontra o delta utilizando b ao quadrado menos 4ac. Quem são esses valores aqui, a, b e c? São as variáveis da equação de segundo grau. A, b e c. São essas variáveis que vão aparecer na equação, que você vai substituir aqui e encontrar primeiro o delta e depois encontrar as raízes. Então vamos resolver algumas questões aqui para a gente praticar. Primeira questão, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Como é que a gente resolve isso? A primeira coisa que a gente tem que identificar são os valores de a, b e c. Perceba que se você comparar isso daqui a isso, você vai ver que quem está no lugar de a aqui nessa equação é o 1, quem está no lugar de b é o 5, quem está no lugar de c é o 6. Então a equação de segundo grau é dessa maneira: a é igual a 1, b igual a 5, c igual a 6. Aí para encontrar as raízes, encontrar o valor de x, nós vamos usar essa fórmula, começando pelo delta, né? Delta, esse valor aqui, coloquei aqui. Então, vamos substituir. Onde tiver B, eu coloco 5. Onde tiver A, eu coloco 1. E onde tiver C, eu coloco 6. Então, é isso que nós vamos fazer. 5, que é o valor de B. 1 é o valor de A. E 6 é o valor de C. Então, é só resolver isso. 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então vai ficar 25 menos 24, que dá 1. Então esse é o valor de delta. Encontramos o valor de delta, agora vamos encontrar as raízes. Usando essa fórmula, né? Essa fórmula que eu tinha falado antes. Então no canto de B coloco-se 5, no canto do delta 1, no 2 é o 2 mesmo, e no canto do A coloca 1. Então a gente substitui assim, né? Agora, observando isso aqui, nós vamos encontrar a raiz de 1, que a raiz de 1 é 1.
Então a gente resolve repetindo menos 5, mais ou menos a raiz de 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2. Agora, para encontrar os valores de x, eu tenho que considerar essas duas coisas aqui. Uma é o sinal positivo e a outra coisa é o sinal negativo. Primeira coisa, vamos considerar o sinal positivo. Então, vou repetir menos 5 mais 1 sobre 2. Menos 5 mais 1, eu estou devendo 5, pago 1, fica devendo 4. Né? Então, fica assim, menos 4 dividido para 2, que dá 2. Então, encontramos a nossa primeira raiz, que é o valor de x. Se você substituir aqui menos 2 ao quadrado dá 4. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Então, 4 mais 6 dá 10, 10 menos 10, 0. A outra raiz. Bem, a gente usou aqui o mais, agora vamos usar o menos. Menos 5, menos 1 dividido para 2. Aí vamos resolver. Menos 5 e menos 1 dá menos 6. Então fica menos 6 dividido para 2, que dá menos 3. Aí mais uma vez, você substituindo esse valor aqui, você vai encontrar menos 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 5. 5 vezes menos 3 é menos 15, mais 6. Então, 9 mais 6 é 15, 15 menos 15 é 0. Então, esses dois valores aqui é a solução da equação. E, se a gente quisesse, podia fazer o seguinte. Solução dessa equação é, colocando aqui, menos 2 e menos 3. Essa é a solução dessa equação. Agora nós temos uma segunda equação. Essa equação é 2x ao quadrado menos 3x menos 20 igual a 0. Perceba que agora a gente tem o valor de A, que é 2, o valor de B é menos 3 e o valor de C é menos 20. Então vamos encontrar primeiro o valor de A, B e C, que a gente já falou, já está aqui, né? Agora vamos colocar a fórmula, que é o delta. Aí, o B é menos 3, no canto do B eu coloco menos 3, no canto do A é 2, no canto do C é menos 20. Lembrando que quando for negativo é interessante que você coloque entre parênteses. Por quê? Porque o valor de B é menos 3. Então, o parênteses vai indicar que todo esse valor está elevado a 2. Se você não colocar o parêntese, a equação fica dando a entender que somente o 3 está elevado a 2 e não o menos também. Então, resolvendo isso, a gente tem 3 ao quadrado é 9, menos por menos é mais, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 20 dá 160. É isso que vai acontecer. 9 mais 160 dá 169. Aí agora a gente vem para a fórmula, para encontrar o valor de x. Então, substituindo aqui no canto do B é menos 3, no canto do delta eu coloco 169, no canto do A coloco 2. Então, substituindo aqui, que a gente só fez substituir. Agora nós vamos resolver os problemas aqui. Uma é o jogo de sinal, outra é a raiz e outra é essa multiplicação. Então, menos por menos é mais, a raiz de 169 é 13 e 2 vezes 2 é 4. Então, a gente tem isso. Ó, menos por menos é mais, 3, mais ou menos. Raiz de 169 é 13 e 2 vezes 2 é 4. Aí agora, como eu tenho mais e menos, eu vou encontrar o valor de x1 e de x2. Primeiro caso, 3 mais 13 dividido para 4. Somando 3 com 13 dá 16. 16 dividido para 4 dá 4. A outra equação é pegar o valor negativo. Eu pego 3 menos 13. Então vai ficar assim, 3 menos 13 dividido para 4. Eu tenho 3, tiro 13, vou ficar devendo 10 ainda, né? E menos 10 dividido para 4, ou eu divido 10 para 4, que vai dar 2,5, ou então eu simplifico essa fração, dividindo 10 e 4 para 2,
que dá 5 meios. 10 dividido para 2 dá 5, 4 dividido para 2 dá 2. Então esses valores aqui são as raízes da equação, que a gente pode escrever assim. A solução é 4 e menos 5 meios. Agora vamos para o último problema. Nosso último problema diz o seguinte: a soma de dois números é igual a 7. E a diferença entre o quadrado de um deles e o dobro do outro é igual a 21. Quais são esses números? Aí aqui nós temos uma sugestão muito importante, que diz assim: represente os números por x e 7 menos x. Existem outras maneiras de resolver isso. Eu podia chamar um número de x e o outro número de y. Aí ia dizer que a soma de dois números é 7, então eu ia somar esse com esse, igual a 7. E já que ele disse que a diferença entre o quadrado de um deles, então o quadrado de x, olha, é a diferença entre o quadrado de um deles, então tá aqui é o quadrado de um deles, do x, e o dobro do outro. O dobro, quem é o outro? O outro é y. Então, o dobro de y é igual a 21. Então, você podia resolver desse jeito também, que dava certo. Isolava o x aqui, ou o y, depois substituía nessa equação e encontrava o resultado. Mas já que a sugestão aqui me dá uma possibilidade de resolver a questão de forma mais rápida, então nós vamos usá-la, né? Agora, por que x e por que 7 menos x? Veja, a soma de dois números é 7. Então, quem são esses dois números? Imagine aí que esses números fossem, por exemplo, 4 e 3. Né? A soma desses dois números é 7. Agora, por que ele deu essa sugestão? Por que ele chamou um número de x e o outro de 7 menos x? Vamos imaginar que o x seja o 4 e o 7 menos x seja o 3. Então, suponha que você não sabe, mas você sabe de um deles. Então, veja, dois números que somados dá 7. Um deles é 4. Se um deles é 4, o outro vai ser 7 menos 4. É isso? Que 7 menos 4 é 3. É esse valor aqui. Já que a soma dos dois números é 7, se um é 4, o outro é 7 menos 4. Então, se um é x, o outro é 7 menos x. Bem, a soma desses dois números dá 7. Se um for 3, suponha que o número aqui é 3. Se um número for 3, o outro vai ser 7 menos 3, que é 4. Então é por isso que está escrito dessa forma e a gente vai usar isso. Então vamos lá. Vamos escrever aqui o problema. Olha, os números são x e 7 menos x. Aí a soma dos dois é 7. E a diferença entre o quadrado de um deles e o dobro do outro é igual a 21. Então a gente escreve isso assim. Veja só, a diferença, está aqui o menos, entre o quadrado de um deles, disse que um deles era x. Então, está aqui o quadrado de x. E o dobro do outro. Quem é o outro? O outro é 7 menos x. O dobro é multiplicar por 2. Então, aqui é a diferença do quadrado de um e o dobro do outro. Os dois números, um é x, o outro é 7 menos x. Dá igual a 21. Então, como é que eu resolvo isso? A gente vai resolver isso multiplicando esse por esse e esse por esse. Ok? Então vai ficar assim. Repete-se x ao quadrado, né? E faz essa conta. Menos por mais dá menos. 2 vezes 7 é 14. Menos por menos é mais. 2 vezes x é 2x. Aí esse 21 que está lá do outro lado da equação, a gente diminui. Diminui 21 dos dois lados e fica assim.
menos 21 e aqui 0, né? Já que eu tirei esse 21 daqui, ficou sem nada, né? Aí agora, quem são os termos semelhantes? Aqui, os termos semelhantes são esse e esse. Por quê? Porque esse daqui é x ao quadrado, não tem. Esse daqui é x, não tem. Só esses dois que estão aqui sem o x. Então, vou juntar esses dois, né? Então, vai ser o quê? Repete o x ao quadrado, repete 2x, menos 14 e menos 21 dá menos 35. Então, é isso que vai acontecer. X ao quadrado, 2x, menos 35. Essa é a equação que a gente encontrou, né? Agora, repetindo aqui, já encontramos a equação, agora vamos encontrar o valor de A, B e C, né? A é 1, B é 2 e C é menos 35. Agora a fórmula, no canto do B eu coloco 2, no canto do A eu coloco 1 e no canto do C coloco menos 35. Resolvendo 2 ao quadrado dá 4, menos por menos é mais, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 35 que dá 140. Somando os dois aqui dá 144. Pronto, agora vamos usar a fórmula da equação de segundo grau, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, quem é o valor de b? O valor de b é 2, a gente coloca 2 aqui, mais ou menos raiz de delta, que é 144, 2 vezes a, que é 1. Então é assim que se faz, menos, aí no canto do b coloca 2, 144, 2 vezes 1. Agora nós vamos resolver a raiz quadrada e também essa multiplicação. A raiz quadrada de 144 é 12. Então fica assim, repete, menos 2, mais ou menos, raiz de 144 é 12, 2 vezes 1 é 2. Como aqui a gente tem um mais e um menos, do mesmo jeito dos outros, nós vamos resolver primeiro o positivo e depois responde o negativo. Então, pega no positivo primeiro. Escrevi isso aqui, repete esse, aí vamos resolver. Eu tenho 12, tiro 2, fica 10. Aqui. 10 dividido para 2 dá 5. O outro é repetir esse, colocar o menos e repetir o 2. Então fica assim, menos 2, menos 12 dividido para 2. Menos 2 e menos 12 dá menos 14. Dividido para 2 dá menos 7. Então essas são as duas raízes. O que é que vai acontecer? Eu encontrei o x, que foi esse daqui. São dois números. Eu encontrei um número. A soma de dois números é 7. Ora, se esse número aqui é 5, para a soma dar 7, está faltando 2. Né? Então, o outro é 2. Então, se x for 5, o outro número vai ser 2. Então, eu coloquei aqui para x igual a 5. Aí, eu vou pegar 7 menos 5, que é o outro, dá igual a 2. Então, nós temos aqui o par ordenado, que é 5 e 2. Mas se o x for menos 7? Se o x for menos 7, o que vai acontecer? O x é menos 7, olha aqui. Aí aqui eu tenho 7 menos o menos 7. Ou seja, vai ficar menos por menos, que dá mais, né? Então fica assim, para x igual a menos 7, nós temos menos 7, né, que é o outro número, aí menos 7. Menos por menos dá mais, 7 mais 7, 14. Isso significa que se x for menos 7, o outro valor lá vai ser 14. Então esses são os valores que a gente encontra, são os números que satisfazem o nosso problema. A soma de dois números é 7 e a diferença. Então, para conferir, vamos pegar esse número aqui. Veja só. Esses dois números, o 5 e o 2. Então, ele está dizendo que a soma deles dois dá 7. Verdade, né? 5 mais 2 é 7. Aí, agora, ele diz o seguinte. A diferença entre o quadrado de um deles, então, 5 ao quadrado é 25, né? Menos o dobro do outro. O outro é 2. Então, o dobro de 2 é 4.
Então, nesse caso, 25 menos 4 é 21. Essa diferença dá 21, como ele falou aqui, né? Nós temos aqui o 7 e o 21. Bem, para isso aqui a gente já viu que deu certo, né? Para esse outro tem que dar certo também. Então vamos fazer as contas. A soma de dois números é 7. O primeiro número é menos 7 e o outro é 14. Se eu estou devendo 7, pago com 14, sobram 7. Ou 14 menos 7 dá 7. Então já deu o resultado aqui, né? A diferença entre o quadrado de um deles e o dobro do outro é 21. Então, o quadrado desse, quadrado de menos 7, menos por menos é mais, 7 vezes 7, 49. Então, dá 49. Então, a diferença, então, vou colocar o menos, o quadrado de um deles, está aqui, pelo dobro do outro. O dobro, quem é o outro? O outro é 14. O dobro de 14 dá 28. 49 tirando 28 dá 21. Os dois valores estão corretos. Então, tanto está correto esse par ordenado como esse daqui também. Então, essa é a nossa aula de equações completas do segundo grau, encontrando as raízes pela a fórmula geral da equação do segundo grau, a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê um like. E na próxima semana a gente vai gravar outros vídeos. Muito obrigado e até mais.